A Coroa, de Kiera Cass. Narrado por Eduarda Costa, do canal Mary E. Brooks. Capítulo 5. Bom dia, Alteza. Bom dia, respondi ao mordomo. Café forte, por favor, e que o chefe tiver preparado para a elite está bom para mim. Claro. Ele voltou com panquecas de mirtilo, linguiça e um ovo cozido cortado ao meio. Comi devagar, enquanto corria os olhos pelos jornais. Havia notícias sobre o mau tempo numa seção e um pouco de especulação sobre com quem eu me casaria em outra. Mas, no geral, a nação inteira parecia ter perdido a vontade de fazer qualquer coisa além de se preocupar com a minha mãe. Ainda bem. Depois da carta de Arryn, eu estava convicta de que o país se revoltaria quando eu fosse nomeada regente. Parte de mim ainda estava preocupada com a possibilidade de eu ser massacrada pelo ódio do povo ao menor indício de fracasso. Bom dia hoje! Alguém saudou. Não alguém. Eu reconheceria o cumprimento de Harry mesmo debaixo d'água. Levantei a cabeça para sorrir e acenar para ele e para Eric. Eu meio que adorava o fato de Harry ser impermeável à tristeza que pairava sobre o palácio. E Eric parecia a âncora que o trazia de volta para a terra, com calma e delicadeza, independentemente do que acontecesse ao redor dele. Austin e Caden entraram com Caio um ao lado do outro. Caio tentava fazer meus irmãos rirem. Dava para notar pelos seus gestos. Enquanto os dois, por sua vez, davam sorrisinhos pouco entusiasmados, Ian apareceu com Hale e Fox. Foi uma surpresa agradável vê-lo finalmente interagir com outros pretendentes. Gunner seguiu-os como que abandonado. Eu decidira mantê-lo na elite porque não conseguia esquecer do quanto seu poema tinha me feito rir. Mas, fora isso, eu mal o conhecia. Precisava me esforçar mais com ele, com todos. Meus irmãos sentaram nos lugares de sempre, mais quietos do que o habitual. O vazio da mesa da nossa família me causava uma pontada de dor. Esse tipo de tristeza, silenciosa e solitária, é capaz de tomar conta tão rápido que às vezes nem notamos. Dava para ver que ela se abatia sobre meus irmãos naquele momento, pela maneira como estavam de cabeça baixa sem nem se dar conta. Austin? Meu irmão levantou o olhar para mim. E notei os olhos da elite sobre nós. Você lembra? Prossegui. Daquela vez que a mamãe fez panqueca para a gente? Caden começou a rir e virou para os outros para contar a história. Ela costumava cozinhar bastante quando era jovem e, de vez em quando, fazia comida para nós, só por diversão. A última vez que tentou foi há uns 4 anos, talvez. Abri um sorriso e completei. Ela sabia que estava enferrujada, mas queria fazer panquecas de mirtilo. O problema era que ela queria formar estrelas, flores e carinhas com mirtilhos, mas deixou a massa tanto tempo na frigideira para ajeitar as frutinhas que, na hora de virar, estava tudo queimado. Austin riu. Eu lembro sim das panquecas crocantes. Ouvi risadas da elite. Mas você foi tão chata naquele dia, não quis provar nenhuma. Caden acusou. Confirmei com a cabeça, envergonhada. Foi instinto de sobrevivência. Elas estavam bem gostosas. Na verdade, duras, mas boas. Austin deu uma mordida numa das panquecas de seu prato. Estas são fracas perto delas. Ouvi uma risada alta e vi Fox sacudindo a cabeça. Meu pai é um péssimo cozinheiro também.
falou, projetando a voz. Fazemos bastante churrasco e ele sempre diz que deixa tudo bem tostadinho. Completou, pondo aspas nas duas palavras com os dedos. Mas na verdade fica tudo queimado, né? Gunner perguntou. Exatamente. Tem um prato. Eric começou, tímido. Fiquei surpresa de vê-lo querer participar da conversa. Quando dei por mim, já estava debruçada sobre a mesa, concentrada. Que meu pai e minha mãe costumavam fazer um para o outro e é frito. Na última vez que meu pai foi fazer, saiu da cozinha e deixou a comida no fogo. Foi tanta fumaceira que os dois tiveram que mudar de quarto por 2 dias enquanto arejavam a casa. Vocês têm quarto de hóspedes? Caio quis saber. Eric negou com a cabeça. Não, então a sala virou meu quarto. O que era ótimo quando minha mãe acordava às 6 e resolvia fazer faxina. Gunner concordou entre risos. Por que os pais sempre fazem isso? E sempre naquele único dia que você pode dormir até mais tarde. Apertei os olhos, confusa. Mas vocês não podem simplesmente pedir para eles não fazerem isso? Fox riu alto. Talvez a senhorita possa, Alteza. Eu tinha plena consciência de que aquilo tinha sido uma provocação, mas também sabia que era tudo brincadeira. Hale entrou no papo. Por falar nisso, mais alguém aqui está preocupado em perder e não conseguir se acostumar quando voltar para casa, depois de ter vivido deste jeito? Ele perguntou, apontando a mesa e a sala. Eu não. Caio respondeu na lata, e todos os garotos se explodiram numa gargalhada. A sala de estar se encheu de conversas e de histórias, cada uma trazendo uma nova lembrança de alguém. O papo ficou tão alto e as gargalhadas tão estrondosas que ninguém notou a criada solitária que passou pelo meio da sala. Ela fez uma reverência e aproximou o rosto do meu. Sua mãe acordou. Uma enxurrada de emoções tomou conta de mim. Uma dúzia de sentimentos. Todos praticamente indistinguíveis a não ser pela sensação comum de alegria. Obrigada! Saí da sala em disparada, receosa demais para esperar Caden e Austin. Voei pelo corredor e invadi a ala hospitalar. Só me detive ao chegar ao quarto onde ela estava, para me preparar. Enquanto abri a porta, bem devagar, ouvi o som do monitor cardíaco, ainda registrando cada batimento, e percebi que o ritmo acelerou ligeiramente quando nossos olhos se encontraram. Mãe? Sussurrei. Meu pai olhou por cima do ombro, sorrindo, embora seus olhos estivessem vermelhos e marejados. Edlin! Minha mãe sussurrou ao estender a mão. Fui até ela. As lágrimas embaçavam tanto a minha visão que mal conseguia distinguir minha mãe. Oi, mãe. Como você está? Enlacei os dedos nos dela, tentando não apertar muito. Sinto um pouco de dor. Ela disse, o que significava que devia doer pra caramba. Bom, vá com calma na recuperação, certo? Nada de pressa. Como você está? Endireitei o corpo na esperança de convencê-la. Tudo sob controle. E Caden e Austin estão ótimos. Tenho certeza de que já estão vindo. E tem um encontro hoje à noite. Muito bom, Izzy. Meu pai interveio, radiante, e em seguida se voltou para ela de novo. Viu, querida? Nem precisam de mim lá fora. Posso ficar aqui com você. E Aaron? Minha mãe perguntou, respirando fundo. Fiquei arrasada. Assim que abri a boca para dizer que não tínhamos notícia dele, meu pai falou. Ele ligou hoje de manhã. Fiquei pasma. Ah, é?
Ele quer vir logo, mas disse que houve umas complicações e se enrolou um pouco para explicar. Pediu para dizer que te ama. Por um momento, esperei que aquelas palavras fossem para mim, mas meu pai falava diretamente para minha mãe. Quero meu filho aqui. Minha mãe disse com uma voz fraca. Eu sei, querida. Só mais um pouco. Meu pai consolou, acariciando a mão dela. Mamãe? Austin entrou no quarto e dava para ver em seu rosto que ele mal conseguia conter a empolgação. Caden segurava as lágrimas e se mantinha de cabeça erguida, como se chorar fosse algo muito inferior para ele. Oi, queridos, minha mãe falou, fazendo força para abrir um sorriso largo para os dois. Quando Austin se inclinou para abraçá-la, ela fez uma cara de dor, mas não deixou escapar nem um barulhinho sequer. A gente se comportou muito bem, ele garantiu. Minha mãe sorriu. Pois podem parar já com isso. Demos risada. Oi, mãe. Caden cumprimentou antes de te dar um beijo na bochecha dela, ainda com medo de tocá-la. Minha mãe ergueu a mão para segurar o rosto dele. Parecia ficar mais forte a cada segundo simplesmente por nos ver ali. Comecei a imaginar o que ela faria se Aaron estivesse junto. Pularia da cama? Quero que saibam que estou bem. Ela falou. Seu peito arfava intensamente, mas o sorriso não vacilava. Acho que posso subir amanhã. Meu pai concordou ligeiramente com a cabeça. Se não houver incidentes até o fim do dia, sua mãe pode se recuperar no quarto dela. Que ótimo! Caden comentou, mais animado depois da notícia. Então você está a meio caminho de voltar ao normal. Eu não queria acabar com a esperança dele nem de Austin. Caden costumava ser muito esperto, sempre percebendo a verdade por trás de qualquer dissimulação. Mas não havia como negar que ele desejava muito que aquelas palavras fossem verdade. Exatamente. Minha mãe concordou. Muito bem, pessoal. Meu pai disse. Agora que já viram a mamãe, quero que voltem para os estudos. Ainda temos um país para governar. Adley nos deu uma folga hoje. Austin protestou. Sorri, culpada. Sair da cama pela manhã tinha sido minha única ordem. Eles precisavam se divertir. Minha mãe soltou um riso fraco, mas gostoso de ouvir. Que rainha generosa. Ainda não sou rainha. Protestei, grata pelo fato de que a rainha de verdade estar viva, falando e sorrindo. Não importa, meu pai disse. Sua mãe precisa descansar. Vocês podem vê-la de novo antes de dormir. A ideia amoleceu os garotos, que saíram acenando para nossa mãe. Beijei a testa dela. Eu te amo. Minha menina, ela disse, tocando meu cabelo com seus dedos frágeis. Também te amo. Aquelas palavras foram o primeiro marco do meu dia, e eu seria capaz de chegar até o fim dele sabendo que Kyle Wogert seria o último. Ao sair da ala hospitalar, encontrei outro Ogurk. Madame Marley? Chamei. Ela levantou os olhos do banco onde estava sentada, torcendo o lencinho, o rosto vermelho de tanto chorar. Está tudo bem? Ela sorriu. Mais do que bem. Tinha medo de que ela não voltar e, para ser sincera, não sei o que faria sem ela. Estar aqui com a sua mãe é a minha vida. Sentei e dei um abraço na amiga mais querida da minha mãe, e ela me apertou como se eu fosse sua filha. Parte de mim estava triste, porque eu sabia que ela não estava sendo dramática. As cicatrizes em suas mãos revelavam sua longa trajetória. De competidora valorosa a traidora maldita, então a dama fiel. Quando ela conversava com a minha mãe sobre o passado, alguns detalhes não ficavam claros, mas nunca insisti porque não era da minha conta.
Às vezes, porém, eu ficava preocupada que Madame Marley ainda sentisse que o perdão dos meus pais devia ser pago com a total devoção dela e do marido. Disseram que você e seus irmãos tinham vindo visitá-la. Queria vê-la também, mas não quero interromper o tempo de vocês. Mas você não viu os garotos saírem? Já terminamos. Vá logo antes que ela volte a dormir. Sei que ela ia gostar de te ver. Ela secou as bochechas de novo. Como estou? Comecei a rir. Definitivamente abatida. Eu disse, apertando o braço dela. Entre. Será que você conseguiria vir aqui e ver como os dois estão de vez em quando? Sei que não vou conseguir descer o tanto que gostaria. Não se preocupe, vou mandar notícias sempre que puder. Obrigada, Madame Marley. Depois de um último abraço, ela entrou na ala hospitalar. Soltei um suspiro na tentativa de desfrutar daquele breve momento de calma. Pelo menos, por enquanto, tudo estava no caminho certo. Capítulo 6. Caio pôs a mão na minha cintura e me conduziu pelo jardim. A lua estava baixa e cheia, projetando sombras apesar da noite. Você foi espetacular hoje de manhã, ele disse, balançando a cabeça. Estávamos todos preocupados com a sua mãe e é muito estranho não ter Arwen por perto. E Keira, nunca vi um garoto tão aturdido. É péssimo, e ele geralmente é o mais equilibrado. Não se preocupe demais. Faz sentido que ele esteja abalado agora. Me aproximei ainda mais de Caio. Eu sei, só é difícil ver isso acontecer com alguém em que, em geral, não se abala. Por isso o café da manhã foi ótimo. Eu achava que era uma refeição triste, que não daria para conversar sobre o que estava acontecendo. Nem sobre qualquer outra coisa, aliás. Foi incrível. Não se esqueça dessa sua habilidade. Ele disse, com o dedo apontado para mim. Que habilidade? Distração? Questionei, rindo. Não. Ele respondeu, procurando as palavras. Está mais para a capacidade de deixar a situação mais leve. Quer dizer, você fez isso antes, nas festas ou no jornal oficial. Você muda o clima. Nem todo mundo é capaz disso. Caminhamos até a beira do jardim, onde o terreno se abria num espaço enorme e plano antes de a floresta começar. Obrigada, isso significa muito para mim. Estava preocupada. Não há nada de errado em se preocupar. É mais do que a situação da minha mãe. Comecei, mas logo parei. Pus as mãos no quadril, pensando em quanto deveria dividir com ele. Arwen me deixou uma carta. Você sabia que o povo está insatisfeito com a monarquia? Comigo, especificamente. E agora, basicamente, estou no comando e, para ser sincera, não sei se vão me apoiar. Já jogaram comida em mim uma vez. Li tantos artigos horríveis ao meu respeito. E se quiserem se livrar de mim? E se quiserem? Caio brincou. Opções não faltam. Podíamos virar uma ditadura, aí o povo entraria na linha. Uma república federativa, monarquia constitucional. Teocracia, talvez? Podíamos entregar tudo nas mãos da igreja. Caio, estou falando sério. E se me depuserem? Ele tomou meu rosto nas mãos e assegurou. Edlin, isso não vai acontecer. Mas já aconteceu antes. Foi assim que meus avós morreram. Entraram na casa deles e mataram os dois. E todo mundo idolatrava minha avó. Já sentia meus olhos marejarem. Como eu estava chorona naqueles últimos dias. Sequei as lágrimas, esbarrando nos dedos dele. Me escute, aquilo foi coisa de um grupo radical. O movimento se desfez e o povo lá fora está ocupado demais vivendo a própria vida para perder tempo atrapalhando a sua. Não posso apostar minhas fichas nisso.
Murmurei. Sempre tive certeza de algumas coisas e quase todas desmoronaram nas últimas semanas. Você... Ele fez uma pausa, olhando bem nos meus olhos. Você está precisando parar de pensar um pouco? Engoli em seco enquanto processava a proposta. Nós dois ali, a sós naquela noite escura e silenciosa. Lembrava muito a noite do nosso primeiro beijo. Só que dessa vez ninguém nos observava, ninguém ia estampar nossa foto nos jornais. Nossos pais estavam longe e nenhum guarda seguia nossos passos. Para mim, isso queria dizer que, por apenas um momento, não havia nada que me impedisse de ter o que queria. Eu faria qualquer coisa que você me pedisse, Evelyn. Ele sussurrou. Balancei a cabeça. Mas não posso pedir. Ele apertou os olhos, confuso. Por que não? O que eu fiz de errado? Não, seu idiota. Repliquei, me afastando. Pelo jeito... Bufei. Pelo jeito você fez alguma coisa certa. Não posso beijar você como se não fosse nada. Porque não é como se você não significasse nada. Olhei para o chão, ficando cada vez mais irritada. É tudo culpa sua, aliás. Acusei, lançando um olhar fulminante para Caio enquanto andava de um lado para o outro. Eu estava muito bem sem gostar de você. Estava muito bem sem gostar de ninguém. Antes de continuar, cobri o rosto com as mãos. E agora estou no meio desse furacão e tão perdida que nem consigo pensar direito. Sinto algo por você e nem sei o que fazer com isso. Quando juntei coragem suficiente para olhar para ele de novo, encontrei um sorriso malicioso. Por favor, não faça essa cara de convencido. Desculpe, ele disse, ainda sorrindo. Você faz ideia de como é assustador dizer tudo isso? Ele chegou mais perto. Quase tão assustador quanto ouvir tudo isso. Estou falando sério, Caio. Eu também. Em primeiro lugar, é estranho pensar no que tudo isso quer dizer. Porque você vem com um título e um trono e uma vida inteira planejada pela frente. Para mim é insano tentar digerir isso. Em segundo lugar, mais do que qualquer outra pessoa aqui, sei que você esconde o jogo. Uma confissão como essa deve ter sido dolorosa. Concordei com a cabeça. Não é que eu esteja com raiva de gostar de você, é que... Mas meio que estou. Ele riu. É compreensível. Mas preciso saber, agora, antes de darmos qualquer outro passo, você sente alguma coisa parecida por mim? Uma faísca minúscula que seja? Porque, do contrário, vou ter que fazer alguns planos. E se eu sentir? Levantei os braços e os deixei cair novamente. Ainda vou ter que fazer planos, mas diferentes. Ele soltou um suspiro pesado. Eu também sinto algo por você. E não teria me dado conta disso se não fosse pelos projetos que fiz ultimamente. Era para ser romântico? Ele riu. Não, de verdade, até que é. Geralmente eu me empolgo com projetos de arranha-céus e abrigos para moradores de rua, coisas que vão ficar na memória ou que podem ajudar as pessoas. Mas outro dia me peguei projetando uma casa de verão para você. Uma versão em miniatura de um palácio, ou talvez uma casa num vinhedo. Hoje de manhã tive a ideia de uma casa de praia. Fiquei boquiaberta. Eu sempre quis uma casa de praia. Não que daria pra gente usar se você governasse o mundo e tudo mais. É uma ideia fofa mesmo assim. Ele deu de ombros. Parece que nos últimos tempos tudo que eu quero fazer é para você. Isso quer dizer muito. Sei o quanto seu trabalho é importante para você. Não é bem o meu trabalho. É só uma coisa que eu gosto. Pois bem, então... E se, por enquanto, a gente encarasse nosso relacionamento desse mesmo jeito,
A gente gosta um do outro, sabe disso? E agora vamos ver se acontece. Justo. Não quero te desencorajar de jeito nenhum, mas acho que é cedo demais para chamar isso de amor. Com certeza. Concordei. Cedo demais para uma coisa tão grande, tão complicada, tão assustadora. Ele riu. No mesmo nível de perder o trono? Dá pelo menos em parte. Certo, tudo bem, então. Ele disse, sem deixar de sorrir. Talvez também pensando em como era impossível gostarmos um do outro. E agora? Eu continuo com a seleção, acho. Não quero te magoar, mas preciso seguir em frente. Preciso ter certeza. Ele concordou. Eu não ia querer se você não tivesse. Obrigada, Senhor. Permanecemos ali, parados, ouvindo apenas o vento na grama. Ele limpou a garganta. Acho que precisamos de comida. Desde que eu não tenha que cozinhar. Ele passou o braço pelo meu ombro e viramos para voltar ao palácio. Parecia um gesto de namorado. Mas nós não saímos tão bem na última vez. Só aprendi sobre manteiga. Então aprendeu tudo. Na manhã seguinte, fui direto para a ala hospitalar, desesperada para ver o rosto da minha mãe. Mesmo que ela estivesse dormindo, eu só precisava de uma confirmação de que ela estava viva e se recuperando. Mas, quando abri a porta, ela estava sentada, bem desperta, e meu pai dormia. Sorrindo, ela levou um dedo à boca. Com a outra mão, traçava linhas delicadas no cabelo do meu pai, que estava deitado esparramado, metade na cadeira e metade na cama. Um braço debaixo da cabeça e o outro no colo dela. Em silêncio, fui até o outro lado da cama para dar um beijo na bochecha da minha mãe. Eu acordo a noite toda. Ela cochichou, apertando de leve a minha mão. Esse monte de tubos e fios me incomoda, e toda vez que ele está acordado, me observando, ver seu pai dormir faz bem para mim. Para mim também. Ele andava meio acabado. Ela sorriu. Já vi pior, mas ele vai superar isso também. Os médicos já vieram ver como você está hoje? Ela fez que não. Pedi para virem depois que ele descansar um pouco. Volto para o quarto depois. Claro que a mulher que tinha acabado de ter um infarto podia adiar a mudança para um lugar mais confortável para que o marido pudesse tirar um cochilo. Sério, mesmo que eu encontrasse alguém, como você compararia isso? Como você está? Estão te ajudando? Minha mãe perguntou sem parar de fazer cafuné no meu pai. Demiti Cludley. Acho que não contei para você ontem. Ela ficou imóvel, me encarando. O quê? Por quê? Nada grave. Ele só queria começar uma guerra. Ela cobriu a boca, tentando não rir do modo casual com que discutia a questão. Um segundo depois, ela parou de rir, totalmente, e levou as duas mãos ao peito. Mãe? Perguntei alto demais e meu pai levantou a cabeça no ato. Querida, o que houve? Minha mãe balançou a cabeça. Só uns pontos. Tudo bem. Meu pai voltou a se ajeitar na cadeira. Já não queria saber de dormir. Minha mãe tentou retomar a conversa, fazendo de tudo para tirar o foco de si mesma. E a seleção? Como vão as coisas? Fiz uma pausa antes de responder. Vai bem, acho. Não tenho conseguido passar muito tempo com os garotos, mas vou trabalhar nisso. Principalmente porque logo vai ter jornal. Sabe, querida, ninguém vai te culpar se você cancelar a seleção. Você passou por muita coisa na última semana e agora é regente. Não sei se deveria tentar equilibrar duas coisas. Os garotos são ótimos. Meu pai comentou. Mas se estão tirando demais o seu foco... Suspirei.
acho que podemos parar de ignorar o fato de que eu não sou o membro mais amado da família. Pelo menos não para o público em geral. Vocês dizem que ninguém vai me culpar, mas tenho certeza que vão. Minha mãe e meu pai trocaram olhares. Pareciam querer refutar o que tinha dito, mas ao mesmo tempo não queriam mentir. Se quero ser rainha um dia, preciso conquistar o povo. E você acha que encontrar um marido é a melhor maneira de conseguir isso? Minha mãe perguntou desconfiada. Acho. Tudo gira em torno da imagem que fazem de mim. Acham que sofria demais. A maneira mais certeira de refutar isso é me casar. Acho que sou masculina demais. A maneira mais certeira de refutar isso é aparecer vestida de noiva. Não sei. Ainda tenho dúvidas sobre continuar a seleção. Será que preciso lembrar que a ideia foi sua? Ela soltou um suspiro. Ouça sua filha. Meu pai disse. Ela é uma garota esperta. Puxou isso de mim. Você não quer dormir mais um pouco, querido? Ela perguntou seca. Não. Estou me sentindo renovado. Ele respondeu. Não sei se disse isso para continuar a conversa ou se sentiu a necessidade de ficar de olho na minha mãe. De um jeito ou de outro, era evidente que estava mentindo. Pai, parece que a morte em pessoa deu um soco na sua cara. Você deve ter puxado isso de mim também. Pai! Ele riu e minha mãe também, de novo pressionando o próprio peito. Olha só, suas piadas péssimas agora são um risco de morte. Você precisa parar com isso. Ele e minha mãe trocaram sorrisos. Vá fazer o que tem que fazer, Edeline. Ela disse. Vamos te dar todo o apoio que pudermos. Obrigada. Vocês dois, por favor, vão descansar. Ai, como ela é mandona. Minha mãe lamentou. Meu pai concordou com a cabeça. Eu sei. Quem ela pensa que é? Lancei um último olhar para eles. Meu pai piscou para mim. Já não me importava quem bateria de frente comigo naquele dia. Ao menos eu tinha meus pais. Me despedi e subi as escadas até o escritório. Fiquei chocada ao encontrar um belo buquê de flores na minha mesa. Alguém acha que você está saindo muito bem no trabalho, hein? Nena comentou. Ou acha que vou morrer de estresse e queria ser o primeiro a mandar flores? Brinquei, sem querer admitir o quanto tinha ficado feliz com a surpresa. Anime-se, você tem sido ótima. Nena disse, mas sem olhar para mim. Ela olhava fixo para o cartão. Puxei para perto do peito em meio às reclamações dela e ergui o suficiente para que apenas eu conseguisse ler. Você parecia meio triste quando nos despedimos no outro dia. Queria que o dia de hoje começasse mais feliz. Estou aqui para o que precisar. Mary D. Sorri e passei o cartão para Nena, que suspirou antes de voltar a olhar o buquê enorme. Quem mandou isso? O general Lerge perguntou ao cruzar a porta. Mary D. e Lea. Respondi. Ouvi dizer que ele fez uma visita. Só veio trazer presentes ou precisava de alguma coisa? O general quis saber, a voz tingida de ceticismo. Por incrível que pareça, veio para conferir se eu não precisava de algo. Se ofereceu para me dar uma mão com o público. Sabe bem mais sobre a vida das pessoas no período pós-caça do que eu. O general Ledger passou para o meu lado da mesa e olhou fixamente para o arranjo extravagante. Não sei. As coisas não terminaram muito bem entre a sua família e a dele. Eu lembro. Vivamente. Mas pode ser bom aprender um pouco agora e me preparar para quando chegar a minha vez. O general sorriu para mim, com um rosto mais ameno. Sua vez já chegou, Alteza. Tenha cuidado antes de decidir confiar em alguém, certo? Sim, senhor. Nena ainda agia meio deslumbrada. Alguém precisa dizer a Mark para se esforçar mais. Acabei de receber uma promoção gigante. Cadê as minhas flores? Talvez ele planeje entregar pessoalmente. Muito mais romântico. Eu disse. Puf, do que ele trabalha?
Ela questionou, cética. Se todos no palácio morressem e eu por algum motivo virasse rainha, ainda assim ele não conseguiria uma folga. Está sempre tão ocupado. Embora Nena tentasse fazer piada, dava para perceber seu incômodo. Mas ele ama o trabalho, não é? Ah, sim, ele gosta da pesquisa. Isso é difícil porque ele está longe e sempre trabalhando muito. Não sabia mais o que dizer sobre o assunto. Então reconduzi a conversa para o presente que tinha acabado de ganhar. Essas flores são um pouco demais, você não acha? Acho perfeitas. Balancei a cabeça. Em todo caso, devem ser levadas para outro lugar. A senhorita não quer olhar para elas? Nena questionou quando foi pegar um vaso. Não, preciso de espaço na mesa. Ela deu de ombros e levantou o arranjo com cuidado para levá-lo à sala de estar. Sentei à mesa e tentei me concentrar. Eu precisava de foco se quisesse conquistar o meu povo. Era isso que eu precisava fazer. Era isso que Arryn tinha dito. Espere! Minha voz saiu um pouco mais alto do que eu pretendia, e Nena tomou um susto. Traga o arranjo de volta! Ela fez uma careta, mas devolveu as flores mesmo assim. O que fez a senhorita mudar de ideia? Levantei o olhar para o buquê e corri os dedos por algumas pétalas que prendiam mais embaixo. Acabo de lembrar que posso ser líder e ainda gostar de flores. Capítulo 7. Perto da hora do jantar, eu receava cair no sono em cima do prato. Talvez ninguém se importasse se eu não comparecesse. As refeições vinham sendo silenciosas, a não ser que eu me esforçasse pelo contrário. Mas quando desci as escadas e vi minha avó materna batendo num guarda com a bolsa, tive certeza de que a noite seria tudo menos chata. Não venha me dizer que não posso chegar numa hora dessas! Ela berrou enquanto sacudia o punho enrugado. Mordi o lábio para conter o riso. Mas eu não disse isso, madame! O guarda argumentou com a voz tensa. Só falei que estava ficando tarde. A rainha vai querer me ver. A voz Singer era uma criatura temível. Se eclodisse uma guerra durante o meu reinado, meu plano seria mandá-la para a frente de batalha. Ela voltaria para casa segurando o inimigo pela orelha em uma semana. Fui até o saguão. Vó! No ato, ela deu as costas para o guarda e me encarou, se desmanchando na mais carinhosa das expressões. Ah, aí está, minha preciosa. A TV não te faz justiça. Você é tão linda. Me inclinei para que ela pudesse beijar minhas duas bochechas. Obrigada, acho. Cadê a sua mãe? Fazia tempo que eu queria vir, mas May insistia para eu não me meter. Está bem melhor agora. Posso levar a senhora até lá, mas não prefere comer e se recuperar da viagem antes? Perguntei, indicando a sala de jantar. Minha avó chegou a morar no palácio quando eu era mais nova, mas depois de minha mãe passar anos tentando cuidar dela, a velha Singer não aguentou e um belo dia foi embora. A longa viagem que fazia até o palácio consistia, na verdade, em atravessar a cidade em 1 hora, mas pela reação da minha avó, parecia a travessia de Ileia de ponta a ponta. Isso sim seria maravilhoso! Ela disse antes de vir ficar ao meu lado. Viu? É assim que se trata os idosos. Com respeito. Ela acrescentou, lançando um olhar cortante para o pobre guarda, que permanecia estupefato, com a bolsa dela nas mãos. Obrigada, soldado Perron. Por favor, leve a bolsa para a suíte de hóspedes com vista para os jardins no 3º andar. Ele fez uma reverência e saiu enquanto nós duas nos dirigimos para a sala de jantar. Alguns dos garotos já estavam lá e arquearam as sobrancelhas ao ver a mãe da rainha. Fox logo se aproximou para se apresentar. Senhora Singer, é um prazer conhecê-la, disse com a mão estendida.
Veja, este aqui é bonito, Ed. Olha o rosto dele. Minha avó comentou, agarrando o queixo do rapaz, que ria por entre os dedos dela. É sim, vó, eu sei. É um dos motivos para ele ainda estar aqui. Eu disse. Murmurei um pedido de desculpas, mas Fox balançou a cabeça, radiante com a aprovação da minha avó. Gunner, Hale e Harry vieram todos juntos para conhecê-la, e aproveitei a oportunidade para cochichar com Eric. Algum compromisso amanhã? Ele fez uma cara confusa. Acho que não. Por quê? Estou planejando uma coisinha com Harry. Ah, ele disse, balançando a cabeça como se minha resposta fosse óbvia. Não, estamos livres. Ótimo. Não comente. Insisti. Claro que não. Quê? Minha avó berrou. Fale de novo. Eric deu um pulo e se curvou diante dela. Perdão, senhora. O Sr. Harry nasceu na Noruécia e só fala finlandês. Sou um intérprete dele. Ele disse que está encantado por conhecê-la. Ah, certo. Minha avó tomou a mão de Harry. É um prazer conhecer você também. Levei-a até a mesa da minha família. Ele não é surdo, vó. Ela deu de ombros, como se isso bastasse como explicação. A senhora tem falado com o tio Jared? Jared quer vir para cá, mas está trabalhando num projeto de prazo bem curto. Você sabe que nunca entendo uma palavra do que ele diz. Minha avó agitou as mãos no ar, como se enxotasse as palavras complicadas que meu tio usou. Tive notícia de Corta também. Não sabe se deve passar aqui ou não. Sua mãe e ele até tentaram ao longo dos anos, mas os dois parecem incapazes de manter a educação um com o outro. Mas ele melhorou. Acho que foi a esposa. Fomos para o outro lado da mesa e ela se sentou no meu lugar. Embora fosse temporário, eu achava muito estranho sentar no lugar do meu pai. Tanta coisa tinha sido confiada a mim e, mesmo assim, minha sensação era de ter roubado alguma coisa dele. A tia Lia dá a mesma impressão de que sabe acalmar os outros. Concordei. Acho que isso é importante, um cumprimentar o outro. Os mordomos logo se apressaram em trazer um pouco de sopa para minha avó, pois conheciam a paciência curta dela. Sorrindo, absorvei-a a começar a comer. Funcionou para mim e seu avô, para os seus pais também. Ao ouvir isso, ignorei meu prato e apoiei o queixo na mão. Como era o vovô? Um homem bom, muito bom. Sempre queria fazer a coisa certa. Demorava mais para se irritar do que eu e não desanimava. Gostaria que você o tivesse conhecido. Eu também. Deixei minha avó comer e me peguei correndo os olhos pela sala. Caio era o contrário de mim por ser humilde em aspectos que eu era orgulhosa. Harry era o contrário de mim por ver a alegria onde eu só enxergava desafio. Ian, Fox, Gunner, cada um tinha uma característica que era oposta na minha personalidade. A francesinha é assim para Aaron? Minha avó perguntou, sem se esforçar para esconder o desgosto. Pensei um pouco antes de responder. Na verdade, não. É como se fossem duas metades do mesmo coração em corpos diferentes. Comecei e meus olhos lacrimejaram. Estava tão cansada e com tanta saudade dele. Não sou nem capaz de começar a descrever o quanto ele a ama. Minha avó resmungou. O suficiente para sair de casa. Suspirei devagar. Exatamente, vó. Ele sofria tanto longe dela que foi capaz de suportar a dor de abandonar a família, a casa e o país, sem nem saber como seria recebido, apenas para estar com ela. Ela notou a tristeza na minha voz e pôs a mão sobre a minha. Está tudo bem, querida? Claro, só estou um pouco cansada. Preciso descansar. Respondi, já me recompondo. Bem nessa hora, Caden e Austin entraram correndo e me deram a desculpa perfeita para escapar. Os meninos vão levar a senhora até a minha mãe. A voz Singer gritou de alegria.
Meus meninos! Enquanto ela estava distraída, me afastei e me aproximei de Harry discretamente pela lateral da sala. Toquei o ombro dele, que levantou os olhos do prato com seu sorriso permanentemente no rosto. Olá, hoje! Soltei uma risada. Você gostaria de almoçar comigo amanhã? Esperei Eric entrar em ação, mas Harry ergueu o braço, pedindo tempo para se concentrar. Amanhã, almoçar? Perguntou. Sim. Bom, sim. Abri um sorriso. Nos vemos então. Deixei a sala, olhando rápido por cima do ombro para ver Harry agarrado ao ombro de Eric, extasiado com o convite. Também parecia muito contente por ter tido uma interação sem precisar de intérprete. Eric concordava com Harry, feliz pelo amigo, mas eu já tinha visto ele abrir sorrisos mais brilhantes antes. Olhei o relógio, 00:10. Se eu conseguisse dormir naquele exato momento, teria umas 5 horas de sono. 10 minutos depois, ficou claro que isso não ia acontecer. Eu costumava desligar a mente no fim do dia com muita facilidade, mas naquele momento, parecia que todas as tarefas que tinha deixado pela metade me acompanhavam, pouco importando se eu estava ou não bem descansada para lidar com elas. Vesti o roupão, passei os dedos pelo cabelo e fui descalça para o corredor. Talvez, se eu fosse ao escritório, conseguiria trabalhar um pouco e acalmar meu cérebro. Voltaria para o quarto depois. Mas, antes disso, eu precisava de café. Era tarde demais para alguma criada ainda estar trabalhando, então desci rumo à cozinha, que parecia nunca estar totalmente vazia. Com certeza alguém poderia me ajudar. Assim que cheguei no segundo andar, contornei a escada e dei um pulo para trás. Levei um susto com a figura que vinha bem na minha direção. Ah! Eric exclamou ao perceber de repente que havia alguém no caminho. Apertei um pouco mais o roupão, embora já estivesse completamente coberta, e joguei o cabelo para trás, na esperança de parecer menos surpresa do que estava. Ele recuou, sem saber o que fazer, então se curvou do nada. O movimento foi tão apressado, tão mal feito, que não contive o riso. Ele mesmo achou um pouco de graça e balançou a cabeça diante das atrapalhadas. Ele também estava de pijama, calça de listras azuis e uma camisa simples de algodão, e circulava descalço pelo palácio. Mas o que você faz acordada a uma hora dessas? Perguntei. Harry tem estudado inglês mais a sério desde que você anunciou a Elite, e queria estar super preparado para o encontro de amanhã. Paramos faz alguns minutos e eu ia na cozinha pegar um chá com mel. Dizem que o mel ajuda a dormir bem. Ele explicou com uma voz baixa e apressada, como se estivesse preocupada em não me chatear. É mesmo? Vou experimentar amanhã. Na verdade, eu ia na cozinha pegar café. Alteza, sei que você é uma mulher muito inteligente, então lamento dizer que café não vai te ajudar a dormir. Nem um pouco. Comecei a rir baixo. Não vai, eu sei. É que eu queria trabalhar um pouco. Não estava conseguindo dormir, então achei melhor tentar fazer alguma coisa útil. Estou certo de que você sempre faz coisas úteis, até dormindo. Abaixei a cabeça, contornei o balaústre e ele me seguiu escada abaixo. Eu só conseguia pensar em como ele pareceu monótono no primeiro dia. Uma sombra de pessoa. Agora eu sabia que a simplicidade era um escudo que escondia um garoto inteligente, pensativo e engraçado. Embora eu ainda não entendesse o motivo dessa reclusão, sabia que ele era muito mais do que mostrava aos outros. Como Harry está se saindo? Nas aulas de inglês. Ele deu de ombros e pôs as mãos atrás das costas. Bem, não maravilhoso. O que eu te disse antes continua sendo verdade. Vai demorar bastante tempo para vocês se comunicarem por conta própria. Mas ele gosta tanto de você que está se esforçando ainda mais. Eric baixou a cabeça, como se avaliasse os resultados mentalmente. Perdão, eu devia ter perguntado antes. Como estão seus pais? Ouvi falar que a sua mãe está acordada e se recuperando.
Ela está bem, obrigada. Ela deveria ter voltado para o quarto hoje, mas tinha uma coisa estranha nos níveis de oxigenação dela. Então os médicos preferiram deixar ela na ala hospitalar mais uma noite por precaução. E meu pai continua dormindo numa cama improvisada ao lado dela. Eric abriu um sorriso largo. A ideia de na saúde e na doença fica bem mais palpável quando a vemos bem na nossa frente. Concordei com a cabeça. Pra ser sincera, às vezes até me intimida ver os dois. Parece impossível conseguir uma relação que seja pelo menos próxima da que eles têm. Ele sorriu. Não dá pra saber tudo sobre o relacionamento dos outros, nem mesmo dos nossos pais. Às vezes, principalmente dos nossos pais. Ele acrescentou, como se tivesse pensado isso antes, talvez sobre a própria família. Eu garanto que, pelo menos uma vez, ele deve ter dado um presente horrível de Natal para sua mãe e recebido em troca um dia de silêncio. Pouco provável. Eric não se abalou. Você precisa aceitar a ideia de imperfeição, mesmo naquilo que considera mais perfeito. Seu irmão fugiu com uma garota, se casou no meio de um turbulhão de problemas e pode estar descobrindo, neste exato momento, que ela ronca tão alto que ele não consegue dormir. Cobri a boca, mas não rápido o bastante para abafar a gargalhada que escapou. Imaginar a cena do coitado do Aaron apertando os travesseiros contra os ouvidos me pegou desprevenida. É bem possível. Ele acrescentou, parecendo satisfeito por ter me feito rir. Você acabou de arruinar a imagem que eu tinha da Camille. Como ficar séria na próxima vez que a vir? Não fique séria. Ele disse apenas. Simplesmente ria. A imagem que você tem de todas as pessoas provavelmente não corresponde à realidade em alguns aspectos. Balancei a cabeça e suspirei. Você tem razão, o que dificulta ainda mais tudo o que faço. Confessei. Como a seleção? Há momentos em que acho mais fácil dar com uma sala cheia de políticos do que com 6 garotos. Para cada coisa que aprendi até agora, devo ter deixado passar umas 12. Está confiando seriamente na sua intuição, então? Com certeza. Bem, sua intuição acertou na mosca no caso de Harry. Ele é tão bom quanto parece, mas você deve ter percebido isso, já que o manteve no grupo final. Ele disse, e reparei que havia algo esquisito na voz dele, como se estivesse decepcionado por admitir aquilo. Cruzei as mãos e só então percebi que já tínhamos passado bastante da cozinha. Bom, eu ainda poderia voltar lá para pegar um café depois se ainda quisesse. Tem sido bem difícil enfrentar toda essa situação. Não era para eu ter uma seleção. Antigamente, as princesas eram oferecidas em casamento para fortalecer relações internacionais, mas meus pais prometeram que jamais fariam isso comigo. Assim, me ver numa sala cheia de garotos e ter que escolher um deles para ser meu parceiro pelo resto da vida é assustador. Meu ponto de partida são só algumas impressões e a esperança de que ninguém está me enganando. Arrisquei um olhar atento para ele. Seu rosto estava abatido. Deve ser muito assustador mesmo. Ele comentou, devagar. É surpreendente que tenha funcionado bem no passado. Não quero ser deselegante, mas de fato a seleção parece meio injusta. Concordei com a cabeça. Foi exatamente o que eu disse quando me apareceram com a ideia, mas insistiram para eu tentar, Então não foi ideia sua? Gelei. Você não queria uma seleção? Senti aquele tipo de calafrio que desce pela espinha quando você é pego em flagrante numa mentira. E era assustador, porque a verdade já tinha sido sugerida pelos jornais e espalhada por um monte de gente. Eric, isso precisa ficar entre nós. Eu disse baixo. As palavras saíram mais como um pedido que como uma ordem. Eu confesso que, no começo, não queria nem saber de seleção. Mas agora está apaixonada? Ele perguntou, curioso e melancólico ao mesmo tempo. Soltei uma risada. Estou um monte de coisas.
encantada, assustada, desesperada, esperançosa. Seria legal poder acrescentar apaixonada à lista. Pensei em Caio e na nossa conversa no jardim. Amor ainda era uma palavra forte demais para aquilo, e eu não achava apropriado contar para Eric nada do que tinha conversado com Caio. Às vezes tenho a sensação de estar perto, mas neste exato momento a seleção é uma tarefa que precisa concluir. Por uma série de razões, por uma série de pessoas também. Espero muito que você seja uma delas. Sou, garanti. Mas talvez não da maneira como as pessoas pensam. Ele não respondeu, apenas continuou a caminhar, refletindo sobre o que eu tinha dito. Você não pode contar nada disso a ninguém. Não acredito que fale essas coisas pra você. Se a seleção começar a parecer uma piada ou falsa em qualquer aspecto, Eric me interrompeu com um gesto. Não precisa se preocupar comigo. Jamais trairia sua confiança. Imagino que não seja uma coisa fácil de obter. E eu odiaria desperdiçá-la. Abri um sorriso. Bom, você definitivamente merece. Já guardou segredos para mim antes, me tirou do meio de uma briga e me trouxe uma flor quando não precisava fazer isso. Era só um dente de leão. Questão de perspectiva. Eu lembrei, e ele abriu um sorriso ao ouvir o mesmo argumento que tinha usado. Só estou dizendo que você fez muito por mim sem ter qualquer obrigação. Conquistou minha confiança. Que bom. Ele disse simplesmente, porque estou aqui para o que você precisar, sempre que precisar. A sinceridade na voz dele era nítida a ponto de doer, o que quase me deixou paralisada. Os olhos de Eric eram claros e azuis, num contraste marcante com o cabelo escuro. Talvez por isso brilhassem tanto naquele momento. Mesmo? Perguntei, embora não tivesse motivo para duvidar das palavras dele. Claro. Ele respondeu. Você será minha governante. É um privilégio servi-la. Limpei a garganta. Claro. Obrigada. É um consolo saber que existem pelo menos algumas pessoas que não preciso ralar para conquistar. Eric abriu um sorriso bondoso e me dei conta de que era uma vitória ter alguém como ele por perto. Agora, com licença, eu disse, me afastando. Realmente preciso tentar dormir. Ele fez que sim com a cabeça. Claro. Sei que devo estar à disposição de Harry, mas, por favor, me diga se houver mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-la. Sorri, sem responder, e voltei para o quarto com a postura mais ereta que eu podia manter. Capítulo 8. No jornal desta noite, o foco será você, Alteza. A senhorita Bryce avisou enquanto andava em círculos em frente à minha mesa. Era reconfortante observar seus passos elegantes enquanto ela pensava em cada mínimo detalhe. Meu pai agia assim às vezes. Me levava para dar uma caminhada com ele no jardim, enquanto tentava resolver algum problema. Sei que não tenho muita experiência fazendo jornal sozinha, mas Gabriel vai estar lá para ajudar. E já tenho uma ideia de como falar sobre meus avanços na seleção. Ótimo! Já era hora de revelar alguma coisa mesmo. A senhorita Bryce provocou. Por falar em seleção, tem outra coisa. Mas ainda estou em dúvida se vale a pena falar sobre isso. Olhei para ela, confusa. Bom, ela começou. Mary de Lea foi a um programa de rádio ontem. Temos uma gravação se você quiser ouvir. Mas, basicamente, ele deixou escapar que visitou o palácio e te mandou flores. E daí? E daí que perguntaram se o G significava alguma coisa. Eu a encarei. Mas estou no meio da seleção. Como? Ele disse o mesmo. Mas também falou que lamentava ter perdido o contato e que a sua beleza e inteligência se tornaram mais notáveis do que já eram. A senhorita Bryce arqueou a sobrancelha e senti uma leve palpitação. Ele disse isso?
Ela fez que sim. Por que estamos discutindo isso? Perguntei enquanto tentava respirar fundo. Você precisa estar ciente de que, na imprensa, agora existe uma ligação entre vocês dois. E esse fato pode acarretar duas coisas. Pode prejudicar sua seleção, fazendo parecer que você não liga para ela. Ou... Mas como? Bom, se começarem a achar que você pode abandonar seus pretendentes por ele... Entendi. E a segunda opção? Mais um pretendente estaria disponível se você não se opusesse. Comecei a rir. Estou convicta de que as regras da seleção são bem estritas. Não acho que eu poderia abandonar a competição para ficar com outra pessoa. Ela deu de ombros. Ele é bem popular. Você está sugerindo que eu o leve em conta? Não. Estou sugerindo que tenha consciência de que a visita se tornou pública e que precisa ter cuidado ao interagir com ele e com a elite. Sem problemas. Mas tive contato com ele. Não quero fazer nada que desestabilize a seleção. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes, mas agora quero que o povo saiba que ela é importante para mim. Não fiz nada para incentivar Mary D e não acho que vale a pena mencionar isso no jornal. De acordo. Ótimo. Só comigo um ato generoso de educação era transformado em escândalo. Agora, não me leve a mal, mas o que vai vestir hoje à noite? Corri os olhos pelo meu vestido. Não faço ideia, mas tenho conseguido me vestir direito. A Sra. Bryce examinou minha roupa. Vai parecer uma ofensa, mas acredite, não é minha intenção. Acho que você precisa subir um pouco a nível. Apesar de sempre ter escolhido e desenhado trajes bonitos, é hora de parar de brincar com a moda e passar a usá-la como ferramenta de sustentação para suas palavras. Pensar em desfazer a imagem que construíra para mim mesma e transformá-la em algo para os outros era como levar uma facada. Ainda assim, concordei. Entendi. O que você tem em mente? Ela cruzou os braços, pensativa. Você pode pegar um vestido da sua mãe emprestado? Olhei para o relógio antes de responder. Se eu for lá agora, posso escolher alguma coisa. Mas Nena é a única pessoa capaz de ajustar o vestido rápido bastante. E ela precisa terminar minha agenda para a semana que vem. E eu tenho um encontro na hora do almoço. Ela juntou as mãos e suspirou. Oh! Sério? Já não basta minha avó dizendo pro Fox que ele é bonito? A senhorita Bryce começou a rir. Ela fez isso? Ninguém segura aquela mulher. Deve ser de família. Se apresse, vai escolher um vestido. Muito bem. Chame Hale. Tenho certeza de que ele é tão talentoso quanto Nena. Vamos descobrir se é rápido também. E você pode fazer uma lista de tópicos para mim esta noite? Estou com medo de me dar branco. Pode deixar. Me apressei pelo corredor, com a esperança de que minha mãe ainda estivesse na aula hospitalar, porque eu ia me sentir péssima se incomodasse seu descanso para procurar um vestido no quarto dela. Não tinha dado nem 2 passos quando vi Garner à minha espera. Ele saltou do banco no ato e fez uma reverência. Oi, tudo bem? Perguntei ao me aproximar. Tudo, ele disse. Bom, exceto por eu estar prestes a fazer uma coisa tão incrivelmente idiota que consigo sentir as batidas do meu coração até na sola do pé. Por favor, não faça. Já vi idiotices suficientes para a vida inteira. Ele riu. Não é isso. Eu só queria só pedir uma coisa. Arqueei as sobrancelhas, avançando com cautela. Tudo bem. Você tem 2 minutos. Ele engoliu em seco. Ok, certo. Então, é uma honra você ter me mantido entre os 6 finalistas. Dá a sensação de que acertei alguma coisa, embora não faça a menor ideia do que seja. Dei de ombros. Seu poema me fez rir. Rir é importante. Ele sorriu. Concordo, mas isso meio que prova a minha tese.
Ele retomou, com as mãos meio trêmulas. É que enxergar é tão longe, sendo que você está tão ocupada e não tivemos nenhum momento a sós, me faz pensar em quais são as minhas chances reais. É uma pergunta justa, só que não posso responder no momento. Tenho muita coisa em que pensar. Exatamente! Ele respondeu entusiasmado. Por isso eu pedi uma coisa ridícula. Posso te dar um beijo? Dei um passo atrás. O quê? Só se você quiser, mas acho que um beijo pode revelar muita coisa. Acho que bastaria para saber se vale a pena eu continuar atrás de você ou você atrás de mim. Havia certa doçura no pedido dele, como se, apesar da foto do meu beijo em Caio ter sido estampada nos 4 cantos do país, ele não acreditasse que eu beijava qualquer um. E ele tinha aprendido o suficiente com o caso de Jack para agir com cautela. Só isso já me fez querer atender seu pedido. Mas arriscar e provavelmente perder um dos finalistas sem tentar conhecê-lo melhor parecia meio bobo. Você pode se tornar um príncipe, ter mais dinheiro do que é capaz de gastar, ser tão famoso que mesmo quem não tem televisão reconheceria seu rosto. Está disposto a apostar tudo isso num beijo? Estou disposta a apostar a sua felicidade e a minha num beijo. Respirei fundo, pensativa. Tudo bem, respondi, afinal. Sim? Sim. Passada a surpresa, Gunner pôs a mão na minha cintura. Baixou o rosto até o meu, fazendo uma pausa para rir. Isso é meio surreal. Estou esperando, garoto. Ele sorriu um pouco antes de nossos lábios se tocarem. Havia muitas coisas boas naquele beijo. A boca dele não era rígida e ele não tentou enfiar a língua na minha garganta. Gunner também tinha um cheiro bom, embora não parecesse canela ou flores ou qualquer outra coisa que eu reconhecesse. No fim das contas, considerei que não foi ruim. Mas, pensando bem, o fato de eu conseguir fazer uma avaliação durante o beijo... Gunner recuou, apertou os lábios e refletiu um pouco. Não, né? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Acho que não. Não que tenha sido ruim. Só não foi tão bom assim. Exatamente. Ele confirmou com a postura mais relaxada. Muito obrigado pela experiência, mas acho que é hora de eu voltar para casa. Eu sorri. Tem certeza? Você está mais do que convidado para ficar para o jornal e voltar para casa de manhã. Não precisa. Ele rejeitou com um sorriso tímido. Acho que, se ficasse, tentaria me convencer a continuar. Você provavelmente é a garota mais bonita que vou conhecer na vida, mas não acho que é a garota certa para mim. Seria péssimo tentar me convencer de que talvez você seja, sendo que passei tanto tempo dizendo a mim mesma que era impossível. Estendi a mão. Respeito sua decisão. Desejo o melhor para você. Gunner apertou minha mão. E eu para você, Alteza. Assim que Gunner partiu rumo à escadaria, vi um mordomo acompanhando o rei até o quarto da minha mãe. Fiz um gesto para ele se aproximar, embora seus olhos estivessem fixos no pretendente descartado. O que Gunner estava fazendo aqui em cima? Ele perguntou. Uma escolha. Venha comigo. Preciso do seu talento. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.